porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que todos os ouvintes que forem alcançados por esta palavra possam ser ministrados, ó Pai, eu te peço, pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Que as nossas vidas, Senhor, possam estar debaixo da cobertura da tua santa palavra. Que o Senhor possa nos dar direção, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar principalmente entendimento e forças, ó Deus, para que nós possamos colocar a tua palavra em prática, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos nos lembrar da tua palavra, Pai, e colocá-la em prática. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o Evangelho como poder de Deus na vida daquele que crê. Irmãos, este versículo, os dois versículos que nós lemos, eles nos trazem uma verdade para a nossa vida. A nossa mensagem é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho, porque Ele é o Verbo vivo, a palavra viva que se fez carne e habitou no meio de nós. Os apóstolos foram testemunhas e eles relataram aquilo que, inspirados pelo Espírito Santo, era necessário que nós soubéssemos. Como nós lemos nos Evangelhos, se tudo que Jesus fez fosse escrito, naquela época não haveria papel suficiente para escrever de tantas maravilhas que o Senhor Jesus realizou. Mas aquelas que foram escritas e foram deixadas para nós são suficientes para que nós possamos pregá-las e que a vida das pessoas sejam transformadas através da pregação deste Evangelho. O Evangelho que nós pregamos não são apenas parábolas, histórias, mas o Evangelho que nós pregamos é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando você fala do Evangelho, quando você lembra um texto dos Evangelhos, você está pregando a pessoa de Cristo, o próprio Jesus vivo. E quando você o apresenta às pessoas, quando você o leva às pessoas, você mostra que você não tem vergonha do Evangelho, mas que o Evangelho, como a palavra de Deus diz, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começou pelos judeus e chegou até nós aqui, os brasileiros. Todas as pessoas são alcançadas mediante a pregação deste Evangelho, desta palavra viva. Irmãos, nós não precisamos de uma nova revelação. Nós não precisamos de alguém que chegue para nós e entregue-nos um novo Evangelho. A própria palavra nos diz que se mesmo que um anjo do céu pregue outro Evangelho, além deste que já foi pregado, que ele seja anátema. Por quê? Nós, irmãos, não podemos aceitar a pregação de um outro Evangelho, de uma outra história, de uma outra situação. Nós não podemos nos deixar levar por histórias do presente, por experiências místicas que alguém possa ter tido. Nós temos que ficar com a palavra de Deus para as nossas vidas, com o Evangelho pregado de Cristo. Para muitas pessoas, irmãos, quando nós abrimos a Bíblia e pregamos o Evangelho, é como se o Evangelho tivesse ficado ultrapassado. É como se fosse necessário haver, nos dias de hoje, outro tipo de manifestação, outro tipo de coisa. E nisso, muitas pessoas
criam determinadas estratégias para atrair as pessoas, para ter as pessoas em volta de si. Só que, se o evangelho não atrair, qualquer outra coisa que for feita não será para a glória de Deus, e sim para a glória do homem. A ordem é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. É isso, irmãos, que nós fazemos ao pregarmos o evangelho. Nós aprendemos aquilo que é justo, aprendemos aquilo que é certo, aprendemos aquilo que é correto. Jesus repetiu várias passagens do Antigo Testamento dizendo: continuem praticando isso, continuem seguindo isso, que são as passagens que nos levam a cuidar do próximo, a cuidar de nós mesmos, a cuidar das pessoas ao nosso redor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso mostra que nós queremos cuidar bem do nosso corpo, então nós vamos cuidar bem do corpo dos outros. Os apóstolos foram detalhando isso nas cartas, foram nos ensinando. Você vai conseguir encontrar aqui que quando você olha para uma mulher, você deve a ver como sua irmã na igreja. Quando você olha para um homem, você deve vê-lo como seu irmão. Quando você olhar para as pessoas mais idosas, você tem que olhar para elas como se fosse seu pai ou como se fosse sua mãe. Isso na nossa convivência, no nosso dia a dia. Por quê? A palavra de Deus nos ensina a nos chamarmos de irmãos. Então, no evangelho, na boa nova, na igreja de Cristo, nós temos tudo definido. Então, nós não seguimos a filosofia de Freud, nós não seguimos a filosofia de Nietzsche, nós não seguimos a filosofia das grandes pessoas e personalidades que existem sobre a face da terra. Nós não seguimos o que diz a pessoa A, B ou C. Nós seguimos o evangelho de Jesus Cristo e não nos desviamos dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu criei em quem? No evangelho. Eu criei em quem? Em Jesus, que é o evangelho. E nisso eu vou seguindo a minha caminhada, eu vou seguindo a minha vida. Irmãos, nós não formamos a nossa vida em torno de pessoa. Nós formamos a nossa vida em torno do evangelho, do ensinamento. As pessoas vão chegando, que estão em torno do evangelho, elas vão sendo agregadas à igreja de Deus, elas vão sendo reunidas como povo de Deus, mas o centro, a cabeça, a sustentação, que é a base, continua sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo está em torno deste evangelho. Quando a palavra de Deus diz: não me envergonho do evangelho, eu estou dizendo, o evangelho é suficiente para mim. Eu não vou trocar este evangelho, eu não vou negociar este evangelho, eu não vou seguir o ensinamento de outras pessoas, eu não vou, meus irmãos, no endereço aonde estão acontecendo coisas, eu não vou aceitar convites para receber poder no lugar A, poder no lugar B, eu não vou aceitar convites para poder ir no lugar novo, que está acontecendo uma coisa nova, porque tudo novo se faz na minha vida todos os dias, quando eu abro a palavra de Deus, e eu não tenho vergonha do evangelho, de pertencer ao evangelho e de estar vivendo o evangelho todos os dias da minha vida. Então não existe, irmão, esse negócio de você fazer uma hora extra lá naquele lugar de poder. Não existe esse negócio de você fazer uma hora extra porque aqui tem mais poder. Irmão, todo o poder, Jesus falou, me foi dado nos céus e na terra. Jesus, ele já tem todo o poder. Já foi revelado na palavra. Se você recebeu este evangelho, se você não tem vergonha de pertencer à igreja do evangelho quadrangular, você não precisa, meu irmão, do poder estocado dos outros lugares. Você já tem todo o poder com você, se você é do evangelho.
A grande questão é, se as pessoas tiverem vergonha do Evangelho, se as pessoas tiverem vergonha de dizer que são do Evangelho, que creem no que a palavra de Deus diz, o que vai acontecer? Esta pessoa, ela vai ficar empolgada com eventos, empolgada com circunstâncias, empolgada com momentos, contando dias para chegar, horas para chegar, e não vai conseguir entender o propósito de Deus para a vida dela. Qual que é o propósito de Deus? Você que recebeu o Evangelho, é que você também pregue o Evangelho. Se nós ficarmos pensando em abastecimento pessoal, se nós ficarmos pensando no lugar que nos favorece, no lugar onde nós achamos que é melhor, então nós vamos desviar o foco, e nós não vamos conseguir ter a compreensão desta obra poderosa. Eu quero dar um exemplo prático para vocês, que está muito nítido na palavra de Deus, não vai deixar nenhuma dúvida para nós de não ter vergonha do Evangelho. Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mandaram prender os apóstolos. Repita-se comigo: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e Matias. Prender esses 12 homens, para que eles parassem de ensinar, para que eles parassem de pregar. Desceu um anjo do céu, abriu a porta da prisão e falou: vocês vão continuar pregando, vocês vão continuar ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, olha o que aconteceu. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo já ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. O que foi isso, meus irmãos? Os guardas estavam lá na porta da prisão. A prisão estava selada, estava trancada, estava fechada. Eles não viram os apóstolos sendo libertos. Eles não viram os apóstolos saindo, mas aconteceu, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, Deus, Ele opera para que o Evangelho de Jesus continue sendo pregado. Se você estiver no Evangelho, se o Evangelho for para você o sentido da sua vida, que é a mesma coisa de dizer que se Jesus for o sentido da sua vida, o que vai acontecer? Você vai continuar firme e nada vai impedir a expansão do Evangelho. Irmãos, para você entender, todos esses apóstolos que eu li já faleceram, mas o Evangelho continua sendo pregado. Nós, irmãos, tivemos vários companheiros do Evangelho ao longo desses aproximadamente 2000 anos de história da igreja. Muitas pessoas pregaram este Evangelho, levaram as cartas, levaram os ensinamentos, e todos eles faleceram. Mas entenda uma coisa: o Evangelho continua sendo pregado. A igreja de Deus continua viva. Por quê? Nenhuma dessas pessoas que nos antecederam estavam em torno de um evento,
estavam em torno de reunir-se em torno de uma pessoa especial ou uma pessoa poderosa, mas todos estavam em torno do Evangelho, da pessoa bendita de Jesus. O Evangelho, irmão, ele não parou por causa disso, porque todas as vezes que o inimigo se levantou para parar o Evangelho, Deus enviou do céu poder e libertou e continuou o Evangelho sendo pregado. Nós, irmãos, temos esta missão de não ter vergonha de pertencermos ao Evangelho. Não é à toa que o Senhor Jesus nos colocou na igreja do Evangelho, é porque o Evangelho é a nossa mensagem. O Evangelho é a nossa missão. Falar de Cristo é o propósito da nossa vida. Apresentar Jesus às pessoas sem desviar o foco. Aí o que aconteceu? Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: veja bem, eles foram convidados agora. Bom, já que vocês não ficaram na prisão, vamos até o conselho. Eles foram andando normalmente, os 12 juntos, foram lá se apresentar ao conselho, reunido com o sumo sacerdote dirigido. E o que o sumo sacerdote falou diretamente a eles? Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos eles disseram junto, repita-se comigo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles continuaram pregando o Evangelho e ensinando Jesus para as pessoas. O homem que o sumo sacerdote falou era o Senhor Jesus. A mensagem dos apóstolos era Jesus. Eles diziam para as pessoas: eu quero apresentar para vocês o mesmo Jesus que vocês ouviram falar dele. Sabe aquele Jesus que foi crucificado por Pôncio Pilatos, que foi morto? Se lembram dele? Que ele foi sepultado. Toda Jerusalém ouviu essa história. Mas eu estou aqui para dizer para todos que aquele mesmo Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e nós somos testemunhas da sua ressurreição, e vamos apresentar a vocês. Irmãos, eles encheram a cidade desse ensinamento. Eles encheram a cidade, falando só de Jesus, falando só do Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Nós temos que encher Vitória deste ensinamento. E todo mundo que a gente encontrar, nós temos que falar de Jesus. Nós temos que apresentar Jesus. Nós temos que levar o nome de Jesus. Era isso que eles faziam. E que incomodou. Irmãos, nada incomoda mais o inimigo do que a igreja do Evangelho quadrangular, porque nós não temos outra missão a não ser pregar o Evangelho de Jesus. Quando Deus, irmãos, ele olhou para a terra, ele decidiu dar-nos uma missão. Qual foi a missão que Deus deu para a fundadora da igreja do Evangelho quadrangular, a Aimee Semple McPherson? Ele falou: você vai levar o meu Evangelho. Ela pegou aquela missão. Mulher não podia pregar, mas ela começou a pregar sem poder pregar. Ela pegava um caixote de madeira, subia nele e pregava o Evangelho de Jesus. O que é que Jesus fez por ela? Jesus, ele começou a operar com sinais. Cegos começaram a enxergar, paralíticos começaram a andar, mudos começaram a falar. Deus começou a fazer milagres extraordinários através da vida desta mulher, e ele disse: está sendo restaurado o poder do Evangelho na terra.
e tem 101 anos que este evangelho está sendo pregado no mundo, dizendo a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. É este evangelho, essa missão que nós levamos adiante, a mesma que os apóstolos levavam, a mesma, essa é a mesma chama, a mesma missão. Você acha, irmão, que nós teríamos poder de fazer uma obra dessas? Não. Vocês acham que os homens teriam poder de criar uma obra tão poderosa? Não. Foi o próprio Deus que decidiu, através de homens e mulheres, que o evangelho deva ser pregado nesses últimos tempos da igreja, através desta mensagem poderosa. Essa missão é nossa. Não é das outras denominações, não é das outras pessoas, é nossa. Jesus, ele ressuscitou, ele está no meio de nós, ele está vivo, ele é o Todo-Poderoso. Preste atenção no que eu vou te falar: não traia o evangelho, não abandone o evangelho, não tenha vergonha do evangelho, porque é o que Jesus colocou na nossa mão, 101 anos de pregação do evangelho. Essa é a nossa missão, foi a missão dos apóstolos. E aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Eles continuaram, e Pedro continua falando: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, enfureceram e deliberaram matá-los. Eles queriam matar esses 12 apóstolos naquela hora, mandar matar de uma vez. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam, não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A ordem era: não seja mais do evangelho quadrangular, pare de pregar o evangelho, pare de anunciar o evangelho, começa a ensinar receita de bolo, começa a ensinar como é que o casal tem que se comportar, começa a ensinar como é que o homem tem que se comportar, começa a ensinar como é que a mulher tem que se comportar, vai ensinar outra coisa, dá curso na internet, faz outra coisa, vai, muda de profissão. Não vamos mudar, nós vamos continuar dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não vamos parar de pregar, vai continuar escrito na nossa placa a mesma coisa. Nós não vamos mudar a mensagem, meus irmãos, não vamos mudar o contexto, não vamos mudar o tema. Apesar de que as pessoas que estão mudando, como vocês ouviram no relato aqui, parece que assim: não, vamos deixar eles, né? Vamos deixar eles.
deixa eles embora. Agora, uma coisa é certa, irmãos, esta obra não é de homens, esta obra é de Deus. Entenda isso. Isso é uma coisa poderosa na nossa vida, e isso, irmãos, nos faz avançar. Porque se você sabe que você está na obra de Deus, eles foram açoitados, eles foram ameaçados, mas eles não tinham vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não precisamos ter vergonha. Quando a fundadora da igreja, de 101 anos que ela fez, este ano 2024, ela era perguntada: você é pentecostal ou reformada? Perguntavam para ela nas terminologias, e ela nos seus escritos diz: eu sou quadrangular, ou seja, eu sou do Evangelho. Eu não sou nem pentecostal e nem reformada, ela dizia, eu sou quadrangular. O que significa ser quadrangular? Significa que nós seguimos os ensinamentos da pessoa bendita de Jesus Cristo, e que a nossa igreja não depende do homem para abrir as portas, ela depende da ação do Espírito Santo na vida de todos nós. Então, irmãos, muitos já passaram nesses 101 anos, mas as portas continuam abertas. Olha o conselho de Gamaliel: se esta obra for de homens, ela perecerá, mas se ela for de Deus, ela não vai parar. Esta obra não pode ser fechada. Eu não vou desistir deste Evangelho. Eu não vou parar de ser o que Jesus me fez ser, porque este é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Esta força, irmão, não vem de nós, vem de Deus. Nós fomos chamados exatamente aqui, exatamente assim. Porque qual é a principal característica deste Evangelho poderoso? É que quando você está neste Evangelho, você fica completamente saciado e satisfeito na presença de Jesus. Você fica completo. Muitas pessoas, irmãos, não entendem, mas quem entende é porque foi revelado pelo Espírito Santo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir,